Efésios capítulo 4, do versículo 1 até o versículo de número 6, que diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, todos, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Meus irmãos, ainda de pé, eu quero que você repita o tema dessa palavra nessa noite. Diga os 7 pilares da unidade. Para você não esquecer, uma vez mais, vamos lá, 1, 2, 3. Os 7 pilares da unidade. Queira tomar o seu assento, permaneça com a sua Bíblia aberta, porque o tema que o Ministério de Madureira no estado de Goiás, e eu acredito em muitos lugares do Brasil e do mundo, as Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, escolheu para 2018 o tema unidade. Eu gostaria que a gente permanecesse assim, não é? Inclusive os nossos filhos, porque eu tenho uma palavra de Deus para a igreja nessa noite, amém? Quantos querem receber aí uma palavra abençoadora, reveladora? Essa palavra me edificou imensamente. Amados, o tema das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, no estado de Goiás, é unidade. Tivemos um 2017 que foi uma bênção, lembrando os 500 anos da reforma protestante, reforma religiosa protestante, e agora em 2018, a orientação dos nossos líderes é que 2018 seja o ano da unidade. E eu quero falar sobre esse tema, esse assunto, à luz do tema, os 7 pilares da unidade na igreja. Eu chamo a sua atenção. Meus queridos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a Bíblia dedica uma atenção muito especial. A gente percebe, lendo de Gênesis a Apocalipse, a ênfase em algumas doutrinas. E alguém já disse o seguinte: o que a Bíblia fala muito, deve ser falado muito na igreja. O que a Bíblia fala pouco, a gente deve falar pouco na igreja. E aqueles assuntos que a Bíblia não se importa com eles, larga para lá. Quantos demônios cabe numa pontinha de alfinete? Não interessa isso. Isso é especulação, é bobagem. Agora, existem assuntos que a Bíblia fala muito, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e uma das doutrinas cristãs, que são imensamente repetidas, é que o povo de Deus não deve viver em contendas. O povo de Deus não deve ficar se opondo um ao outro, digladiando. Amados, não convém à igreja lutar entre si. Nosso inimigo é Satanás, amém? Nosso inimigo é o diabo, não é o irmão, não é a irmã, é Satanás, são demônios que são os nossos inimigos. E nós não devemos fechar os olhos para essa realidade. O papel nosso de igreja, preste atenção aqui,
é adorar a Deus e servir uns aos outros em amor. É servir, é amar, é viver em unidade. A doutrina da unidade, ela é repetida desde o início no meio do povo de Deus. Deus orienta para que o povo dele viva unido, que não haja exploração entre os irmãos, que não haja maldade, vingança, que não haja isso no meio do povo de Deus com ninguém, mas especialmente entre nós. Esta é a doutrina. Viver em unidade não é opção, viver em unidade é mandamento. Viver em unidade, meus amados, é obediência à palavra de Deus. Jesus foi fazer a última oração, lá em João 17, Evangelho segundo João. Sabe o que ele pediu? Deus, que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. A última oração de Jesus antes de ir para o Calvário, e a gente vai tomar a ceia agora mesmo. Imagine aqui, se você soubesse que fosse morrer dentro de algumas horas, qual seria a sua última oração antes de ir preso? A última oração de Jesus em prol da igreja foi para que nós tivéssemos unidade. E ele fala o seguinte: para que o mundo te conheça e saiba que a igreja é a minha igreja, e me receba como Salvador, é necessário que a igreja viva em unidade. Isso é mandamento, irmãos. Isso é mandamento, não é uma opção. E Paulo escreve reiteradas vezes sobre isso. As suas cartas, ele destina uma porção dela para a unidade, para o amor fraterno, para a convivência entre os irmãos. Quando ele escreve aos Efésios, que é esse texto que nós lemos aqui, ele diz assim: eu, Paulo, o prisioneiro do Senhor, no Senhor, não é? Ele estava preso, ele estava encarcerado quando ele escreveu a carta aos Efésios, e ele diz: olha, aqui é Paulo, o prisioneiro no Senhor. Eu vou pedir uma coisa para vocês, é interessante, né? Manda oferta, uma cesta, um ventilador, eu quero um ar-condicionado, eu quero um advogado melhor. Não, o que ele pede aqui, meus irmãos, ele diz o seguinte: eu rogo que vocês andem de modo digno da vocação, andem como crente, andem como igreja, andem de modo digno. E aí ele enumera aqui: com humildade, sem humildade não tem unidade; com mansidão, sem mansidão não tem unidade; com longanimidade. O que é longanimidade? É aquele ânimo que não acaba, sabe? Estou animado, eu não desanimo. Deus me livre de crente desanimado. Amados, para que haja unidade duradoura, nós estamos agora entrando em 2018, mas vai ser o ano todo da unidade, 19 e 20 em unidade. E Paulo diz: eu rogo para que vocês andem de modo digno da vocação, em longanimidade. Agora escute aqui: suportando uns aos outros em amor. E esse suportar aqui, irmãos, não é aquele negócio assim: eu tenho que suportar, né? Não, Alessandro, eu tenho que suportar, irmão. Meu Deus, mas eu tenho que suportar. Não, esse suportar aqui é dar suporte, tá, né? É dar suporte, é ajudar, é dar suporte. Aqui, quando era criança aqui, que você fez mãozinha para o outro subir. Quem já fez aí mãozinha lá? Pega a goiaba lá, sobe, agora pisa no ombro, não é? Dá suporte para não cair, para prosperar, para continuar crente. Suportar, nossa Deus, mas eu tenho que suportar. Não é isso, está errado. Diga: suportar é dar suporte.
E dar suporte é ajudar o irmão naquilo que ele é fraco, porque no que ele é forte ele não precisa de suporte. Sim ou não? Amados, suportai-vos uns aos outros em amor. Suportai em amor. Tem gente que não ama, intolerante, tem gente que não é humilde, tem gente que não é manso. Está errado, não tem céu para você não, porque a igreja é uma igreja que vive em unidade, mas sem isso aqui não tem unidade. A gente tem que suportar. Ninguém aqui é perfeito. Quem aqui é perfeito? Quem não erra aqui? Quem não falha? Quem não vacila? Quem não entristece? Amados, mas a gente perdoa, a gente supera, e a gente ama, e a gente permanece dando suporte. E Paulo continua dizendo, e ele diz assim, suportando uns aos outros, em amor. E aí ele entra em algo muito especial, quando ele diz assim, e fazendo tudo para preservar a unidade. O texto que nós lemos aqui, ele diz o seguinte, esforçando-vos diligentemente. Esforçando diligentemente. Esforço, tem que esforçar. Diligentemente é com cuidado. Mas cuidado, peraí. Eu gosto da tradução na linguagem de hoje, porque a tradução na linguagem de hoje é assim, faça de tudo para você viver em unidade. Faça de tudo, perdoe, cale a boca, fale menos, principalmente da vida dos outros, não quero saber, os fofoqueiros de plantão não me incomodam, que com uma palavra eu falo, não me interessa, da minha vida cuido eu não pedi mensageiro, o que eu tenho que saber Deus me revela, eu não tenho X9 na igreja, e não me interessa, porque quem me traz de você vai levar de mim para você. Então não fale, não ouça. Mas o pastor Gils, não, irmão, não, homem de Deus, pai de família honrado, profeta, pregador da palavra, e eu te repreendo em nome de Jesus. Só tem pessoas que denigrem os outros, porque tem gente que aluga o ouvido, e onde tem esse tipo de gente, não tem unidade. Amados, Paulo está dizendo aqui, olha, faça de tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amados, nós precisamos fazer de tudo, e tem gente que não faz coisa nenhuma, não esforça, não tem unidade na família. O marido não é unido com a esposa não é unida com o marido, os pais não são unidos com os filhos não são unidos com os pais, os irmãos não têm unidade. Está errado, não tem unidade. Tem gente que fala assim, se fulano continuar no departamento eu saio. Está errado, irmãos. Aqui está dizendo, olha, esforce diligentemente. Esforce, mas é com cuidado, porque esse terreno é perigoso. A Bíblia na linguagem de hoje fala assim, faça de tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Meus irmãos, nós precisamos fazer isso. E aqui é interessante que diz o seguinte, esforçai-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito. De quem que é a unidade? De quem que é a unidade? Não é minha, não é da igreja, não é do bispo Oídes, não é sua. A unidade na igreja é do Espírito Santo. Meus irmãos, quem opera a unidade no meio da igreja é o Espírito Santo. Quem faz acontecer a unidade no meio da igreja é o Espírito Santo. Por isso que crente cheio do Espírito Santo, ele é unido. Crente carnal não, irmão. Crente carnal não une. Não dá, não junta.
Quem traz unidade para a igreja é o Espírito Santo de Deus. O dono da unidade é o Espírito Santo, porque diz o seguinte: faça tudo para preservar a unidade do Espírito. Não é a unidade da carne, não é a unidade da gambira, não é a unidade da política, eu quero voto, então eu vou trabalhar, eu tenho que ser unido. Não é isso não, é a unidade do Espírito Santo de Deus. Quem aí é templo do Espírito Santo de Deus? Então, amados, é a unidade do Espírito. Quem tem o Espírito tem que viver em unidade, tem que viver. Eu acho interessante que diz assim: unidade do Espírito no vínculo da paz. Como é que você entende isso? Vínculo da paz. O que é isso? Vínculo é aquilo que junta, vínculo é aquilo que une, vínculo é aquilo que abraça. Olha, tem um vínculo aqui que me une a essa pessoa, tem algo que nos junta. O dono da unidade é o Espírito Santo. E o que ele usa para proceder e realizar a unidade no meio da igreja é a paz. Quem não dá conta de viver em paz, só fica caçando encrenca e briga com os outros, não vive em unidade. Porque é a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sabe o que me une a essa liderança aqui? É porque a gente vive em paz. A gente tem paz, irmão. Agora sim, são perfeitos? Não, nem eu. Muitas vezes eu entristeci aqui. Mas o pastor Jair é muito educado, muito polido, nunca reclamou. Mas eu já entristeci ele, o Alessandro, o João, o Gilson, o Rodrigo, os líderes, você. Mas se nós não soubermos viver em paz, nós não teremos unidade. Falta unidade lá na sua casa, porque o vínculo, o Espírito Santo junta as pessoas através da paz. E quando a paz vem, que é um fruto do Espírito, aí o Espírito Santo fala: eu vou dar a minha unidade, porque lá tem paz. Quando eu cumprimento a igreja, eu pergunto: tem paz aí? Não é assim? Porque onde tem paz, é possível viver em unidade. O vínculo da paz é, meus amados irmãos, o vínculo que une, é a paz, aquilo que nos junta um ao outro. Você tem paz com quem está do seu lado? Olha aí. Ou você está brigado com a comadre hoje? Pastor do céu, logo hoje o senhor vai trazer essa palavra, manto? Eu sentei ao lado do meu irmão aqui e nós estamos de mal. Onde não tem paz, não tem unidade. E a unidade é do Espírito Santo de Deus. Mas deixa eu caminhar aqui para nós terminarmos. Meus irmãos, para nos motivar a obedecer essa palavra, Paulo enumera 7 pilares da unidade. E eu achei muito interessante, porque em português unidade tem 7 letras. Não é? Coincidência no nosso idioma. Unidade, 7 letras. E Paulo enumera aqui 7 bases, pilares, ou 7 razões para você viver em unidade, na igreja e dentro da família. E eu quero trazer aqui a primeira razão, ou o primeiro pilar, que mantém a unidade na sua vida. A primeira razão, irmãos, é porque há um só corpo. Há um só corpo. A igreja não é constituída de muitos corpos. Preste atenção. A igreja em todos os tempos, os que já morreram e os que estão vivos, a igreja em todos os tempos é o corpo de Cristo. Quem aqui já leu na Bíblia que a igreja é o corpo de Cristo? Diga amém. A igreja é o corpo de Cristo. E se eu sou igreja, eu sou o corpo de Cristo. Em todos os lugares, em todos os continentes, em todos os tempos, sempre houve uma igreja, um rebanho, uma noiva e um corpo. Um corpo. Nós precisamos viver em unidade, porque somos um corpo. Já imaginou se esse punho aqui
começar a falar assim: eu não gosto da perna esquerda, e começar a esmurrar, vai doer tudo, sim ou não? Aí esse pé aqui fala é assim, então vou pisar no pé direito, porque ele também não me ajuda. Aí esse joelho fala é assim, tá doido, põe a camisa de força e toma Gardenal. Pois é assim que a igreja tem sido: irmão brigando com irmão, filho atacando o pai. Está errado, irmãos. Diga para quem está do seu lado: nós somos um só corpo, irmão, nós somos um só corpo. Todo aquele que é chamado pelo Evangelho, justificado pelo sangue de Jesus, glorificado na ressurreição de Cristo, ele é corpo, e se ele é corpo, nós temos que viver em unidade. E eu vou dizer aqui, não é só com a assembleia, não é só com a sua família, irmão, é com todo o corpo de Cristo na terra. Tem que ter unidade. Ah, pastor, mas é batista, é presbiteriano, é assembleiano, eu não gosto. Irmão, não faça isso. É um só corpo. Quem te constituiu juiz, se está certo ou errado, se aceita Jesus, se batiza, se não é idólatra, se não faz macumba, se não peca, se obedece à Bíblia, viva em unidade, porque há um só corpo. Há um só corpo, meus irmãos, onde Jesus é Senhor, onde a Bíblia é a regra de fé e prática. Preste atenção aqui. Onde se crê na salvação pela graça, onde se acredita que Jesus vai voltar um dia em glória para arrebatar a igreja, onde se crê que Jesus vai julgar vivos e mortos, então é corpo de Cristo. E se você acredita nisso, então você é corpo de Cristo, se você está em comunhão com Ele. Não importa a cor da pele, o salário que ganha por mês, o nível de educação, se está em Cristo, é corpo de Cristo. E você tem que respeitar e viver em unidade, porque quando você ataca Ele, você está atacando você mesmo. Diga assim: o corpo deve viver em unidade. Mas eu quero ainda alongar um pouquinho aqui para trazer uma ideia para os irmãos. E eu quero pedir aqui o André. Vem aqui, André. Pode deixar a mão lá, deixa a mão para pensar o resto. Arranca a orelha, deixa a orelha lá com o Daniel. Não dá. Por quê? É corpo. Ele falou: é impossível. Fica aqui. Diga assim: o corpo tem unidade. Irmão, é crente, é lavado pelo sangue de Jesus, às vezes tem os probleminhas, mas respeite, ame, suporte, não deixa para trás não. Com muito amor, diga para quem está do seu lado: irmão, não me deixa para trás não, me suporte. Diga aí para ele: me suporte, me suporte. Isso é unidade, irmãos, isso é unidade. Agora olha aqui, eu tenho mais aqui sobre o corpo. As outras eu vou correr, mas eu quero tirar um tempo aqui. Preste atenção. O corpo de Cristo é a igreja, e ele vive em unidade, sim ou não? Mas tem algo que nós precisamos ter em mente. Sabe o que é? É a verdade da diversidade. O que é isso? O André está aqui, 1,78 m, ele levantou o calcanhar, 1,78 m, ele é tudo orelha, tudo nariz, tudo mão, tudo pé? Não. O corpo vive em unidade, mas ele não é uniforme. Cada membro, cada órgão é diferente do outro, e cada um serve para uma coisa diferente. Mão não é olho, olho não é ouvido, ouvido não é nariz, nariz não é pé, que não é joelho. Cada um é de um jeito, mas é unidade. Corpo vive em unidade, mas um é diferente do outro. Olha para quem está do seu lado e vê se você é igual aí. Olha aí, é diferente. Um canta, um prega, um ajuda, um trabalha, um cozinha muito bem.
Um é empresário, o outro é vendedor. Um faz um... Cadê o Amaro? Amaro, 10 para você, ficou lindo. Um faz um coquinho aqui, um tem barba. Não é assim? Outro não tem cabelo nenhum em cima. Eu não vou nem olhar para ali, porque senão vai achar que eu estou falando. É diferente, mas é corpo, sim ou não? Então corpo tem unidade porque não deixa ninguém para trás. Corpo tem diversidade porque cada um tem um dom. E eu vou dizer mais, não tem um melhor do que o outro. Todos são importantes. E uma terceira lição do corpo: unidade, diversidade e cooperação, ou mutualidade. Sabe por quê? O pulmão não trabalha só para ele, ele oxigena todo o corpo. O coração não pulsa só para ele, é para todo o corpo. O olho enxerga para todo o corpo. Então você vive para a glória de Deus e para a edificação do corpo. Obrigado, André. Irmãos em unidade, mas diferentes. Agora um depende do outro. Eu preciso de vocês, irmãos. O que é essa obra aqui comigo e a Simone, ou só amigo, sem ela? Não faz sentido. Eu preciso de vocês, a obra precisa de você. Ei, você que perdeu a comunhão, que não está na igreja, você que está longe, em nome de Jesus, não fique para trás. Nós não podemos te deixar para trás, porque o corpo tem unidade, tem diversidade, mas ele tem mutualidade, um precisa do outro. Você pode tocar no ombro do seu irmão e falar: irmão, conte comigo, porque eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu preciso muito. Eu preciso muito como igreja. Mas eu vou caminhar aqui para a gente terminar. Preste atenção. São 7 pilares, esse é o primeiro. Será que já é suficiente para a gente viver em unidade? Sim ou não? Mas é só o primeiro, ainda tem mais. Paulo diz aqui, há um só Espírito. Há um só Espírito. O segundo pilar que Paulo enumera para a igreja viver em unidade: há um só corpo e só tem um Espírito. Esse Espírito aqui, irmão, não é o Espírito do homem, e nem aquele espírito de falar assim: eu e o Gilson, nós temos o mesmo espírito, a gente gosta da mesma coisa. Não é não. Esse espírito aqui é o Espírito Santo de Deus. Quem é igreja tem o Espírito Santo de Deus. Então, se eu tenho o Espírito Santo, como eu não vou viver em unidade com você que tem? Está errado, irmãos. Ele habita aqui, ele habita aí, sim ou não? Vamos embora junto. Vamos embora junto. Só tem um Espírito. Quando Deus faz o homem, preste atenção aqui. Deus faz o homem de terra e está lá o homem. Aí a Bíblia diz que Deus assopra no nariz do homem o Espírito. E o homem levanta e se torna alma vivente. O que dá vida para a igreja e traz unidade para a igreja é o Espírito Santo de Deus. Por isso que crente carnal, crente que não tem o Espírito, não dá conta de viver em unidade. Por isso que casais estão brigando e digladiando. Por isso que filho está rebelando contra pai. Por isso que pai está abandonando filho. É porque não tem mais o Espírito Santo de Deus. Porque quem tem o Espírito e o outro tem o Espírito, ele tem coragem de voltar lá, pedir perdão, abraçar, chorar e ficar mais amigo do que antes. Só tem um Espírito na igreja. Meus irmãos, só tem um, e eu não posso demorar aqui. Lembram de Ezequiel? Ezequiel olhou Israel e só tinha osso seco no vale. Só osso seco. Filho do homem, o que que você vê? Osso seco. Aliás, Jeová, sequíssimo. Ezequiel, eles podem viver? Sei não, o senhor que sabe. Estou fora, não me arrisco não. Eu sei que o senhor é Deus do impossível, mas eu não vou entrar nessa não. Está feio o negócio.
Ezequiel profetiza sobre eles a palavra. A Bíblia diz que ele levanta a mão e profetiza a palavra. É essa palavra. Os ossos vão juntando emenda. Vem nervo, vem músculo, vem carne, vem pele, vem cabelo. Mas está lá morto. Deus refez, mas não tem vida. Ezequiel, uma coisa é palavra, outra coisa é espírito. Tem crente que só ama ler palavra. É bom, irmão, mas tem também que ter a dose da unção, tem que ter a gota do azeite, tem que ter Espírito Santo, irmão. Irmão, porque a palavra, não, irmão, porque lá porque cadê o Espírito, irmão? Cadê o amor? Cadê o perdão? Cadê a misericórdia? Tem sermão para todo mundo, mas nunca é mão para levantar ninguém. Teoria. Ezequiel, e aí? Bom, juntou, mas não viveu não. Ezequiel então profetiza o Espírito. O homem de Deus levanta a mão e fala assim: vento que vem dos quatro cantos, assopra sobre esses homens mortos. E de repente eles ficam em pé e começam a alinhar um atrás do outro, e a Bíblia diz que formam um exército que marcha. Porque a igreja perde batalhas? Carne. Onde tem espírito tem unidade. Ei, você que não dá conta de viver em unidade dentro de casa, você que não vive unidade na igreja, busca o Espírito Santo, busca o Espírito Santo. Porque só tem um Espírito. E se o Espírito que governa essa igreja está em mim e você, nós vamos andar em unidade em 2018. Dá um cutucão no seu irmão e fala: irmão, tem Espírito Santo aí? Então nós estamos juntos. Hashtag, aleluia. Então nós vamos junto. Porque o segundo pilar é Espírito. Diga assim: corpo sem Espírito não faz nada. Irmão, só tem contenda, a igreja não cresce, não tem batismo, não tem salvação, não tem batismo com o Espírito Santo. Mas quando o corpo encontra com o Espírito, aí tem unidade. Terceiro pilar, uma só esperança. Deixa eu já ir para o final dessa ideia aqui. Quem aqui tem a esperança de que o sangue de Jesus perdoou todos os seus pecados? Diga amém. Quem aqui tem a esperança que não vai para o inferno? Diga eu. Aleluia. Eu também. Quem aqui tem a esperança de ir no arrebatamento? Diga amém. Quem aqui tem a esperança de reinar com Cristo por toda a eternidade? Diga eu. Irmão, uma só esperança. Se a minha esperança é a sua esperança, por que nós não vivemos em unidade? Por que não? Eu estou esperando a mesma coisa que você. Eu estava pensando nisso agora à tarde. Eu pensei um ponto de ônibus coletivo, onde as pessoas estão brigando, roubando e falando mal e palavrão. Aí de repente para o ônibus, ele dizendo, fala: você vai aqui também? Aí senta do lado do outro, você vai. Aí chega no ponto, desce todo mundo. Vai para casa, entra na mesma casa. Fala: mas peraí, você mora aqui também? Quem está indo para o céu aí? Irmão, vamos viver em unidade, irmãos. Vamos viver em unidade. Nós temos a mesma esperança de ficar livre do inferno, de morar no céu, de ser cheio do Espírito Santo. É a mesma coisa. Para que ficar falando mal e brigando? Mas o quarto pilar que Paulo diz: há um só Senhor. E Senhor aqui ele usa a palavra Kyrios. É a palavra no Novo Testamento para se referir à pessoa de Jesus. Preste atenção aqui. Se a igreja é o corpo, o Espírito Santo é que dá vida, tem que ter alguém que manda, que é cabeça. Qual o nome dele? Jesus. Eu poderia perguntar aqui se tem alguém que serve Mamon, o Deus da riqueza. Eu poderia perguntar aqui se tem alguém que serve Baco. Sabe quem é Baco? O deus da bebida. A palavra bacanal vem de Baco, porque o culto de Baco, eles enchiam a cara e faziam orgia, e o nome daquilo era bacanal, culto de Baco.
Quem é imoral, adúltero e fornicário é seguidor de Baco. Por isso que não vive em unidade na igreja. Irmão, eu poderia perguntar aqui se alguém segue o Deus Marte, o Deus da guerra, o Deus Baal da fertilidade, Beelzebul, maioral dos demônios. E alguém aqui, eu acho que ninguém vai dizer sim. Mas se eu perguntar aqui, quantos aqui tem Jesus como Senhor da vida? Levanta a mão. Mesmo Senhor, irmão. Então não pode ter desunião. Então não pode. Tem um Senhor, Deus, o verbo de Deus, o leão da tribo de Judá, o Senhor dos senhores, aquele que criou é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele se fez homem, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, está sentado à destra de Deus, na coxa dele está escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o meu Senhor. É seu também? É seu também? Então vamos viver em unidade, irmão. Eu não aguento mais crente que chama Jesus de Senhor e não tem unidade. Posta na rede social intriga. Se Jesus é Senhor da tua vida, então aprenda a viver em unidade. Quinto pilar, quinta coluna, quinta razão para a gente viver em unidade. Há uma só fé, irmão. Não, o meu é do meu jeito. Não, a fé aqui não é corpo doutrinário. Fé aqui não é uso e costume. Fé aqui é crer em Jesus Cristo. Ponto final. Lembra lá do carcereiro de Filipos? O camarada ia suicidar. Paulo e Silas disseram: ei, não tira a vida não. Faz isso não. Crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. É uma fé. Irmão, nós cremos em Jesus, nós cremos no céu, no arrebatamento, nós cremos na palavra de Deus, nós temos a fé do evangelho da palavra de Jesus. Não podemos viver em desunidade, em desunião, falta de unidade. A nossa fé é a mesma. Agora cada um tem uma dia, a igreja aqui não corta cabelo, glória a Deus, é para o Senhor. Essa aqui guarda o sábado, irmão, se é para Deus, larga para lá. Essa aqui não come, essa aqui, irmão, larga para lá. Cuide da sua vida com Deus e ganhe almas para Jesus. Tem muita gente lá fora precisando de ouvir o evangelho. Uma só fé. Sexto e penúltimo pilar, para a gente terminar, um só batismo. Pastor, mas tem gente que mergulha, tem gente que joga um pouquinho d'água e tem, não é batismo na água que aqui está dizendo. Também não é batismo com o Espírito Santo não. Irmãos, eu queria ter tempo para explicar isso daqui. Quando você tem uma mudança interior, de uma maneira espiritual, você faz parte do corpo de Jesus. Preste atenção. Quando nós viemos para a igreja, para o evangelho, nós no ato da conversão imediato, nós somos batizados no corpo de Cristo. Aquele batismo na água é um símbolo do que já deve ter acontecido na vida da pessoa. Você quer ver uma coisa? Tem gente que batiza e nunca é um crente que presta. Você conhece alguém assim? Que desceu as águas e sumiu? Porque afundar alguém na água não é prova de conversão. Não. Amados, esse batismo aqui é o seguinte: a minha vida mudou. Eu roubava, não roubo mais. Eu mentia, não minto mais. Eu era uma velha criatura, agora eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Mudou. A vida do ser humano tem que mudar em Jesus. Não importa se era prostituta, não importa se era traficante, não importa se era o maior mentiroso da terra. Se está em Cristo é nova criatura. E o ato da conversão, de verdade, é o batismo. Quem é convertido, irmãos, está em Deus, ele vive em unidade. Nós precisamos. O sétimo e último pilar para a gente orar: um só Deus. E aqui eu chamo a sua atenção, porque falou do Espírito Santo, falou do Filho e agora o Deus Pai. Há um só Deus
e Pai de todos. O maior exemplo de unidade que está nos 7 pilares é a unidade da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Irmãos, isso aqui é maravilhoso, porque diz assim, ó, fique de pé, por favor. Deus é Pai de todos, é sobre todos. Olha aqui, é sobre todos. Ele está por cima, fala de proteção. Mas diz o seguinte: Ele age por meio de todos. O que é isso? Quando eu faço, não sou eu, é Deus fazendo através de mim. Preste atenção aqui. Ele age por meio de nós. Quando você visita, não é você, é Deus. Quando você ministra uma palavra de bênção, não é você, é Deus. Porque Ele é Pai de todos, está sobre todos e age por meio de todos. E encerra dizendo assim: e Ele está em todos. Um Pai que é sobre todos, age por meio de todos, da igreja, e está dentro de... Preste atenção nisso: sobre, entre e dentro. Olha o Deus Pai, Ele está sobre, Ele age por meio. Então quando você faz, é Deus fazendo para alguém. Sobre, entre e dentro. Ele está em todos. Unidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Deus Pai sobre, entre e em nós. Amados, 2018 é o ano da unidade. Eu quero que você segure na mão desse irmão que está do seu lado. E nós vamos virar o ano orando em pé, de mãos dadas. Eu tenho uma coisa para dizer para a igreja, preste atenção aqui. Paulo começa dizendo assim: eu rogo que vocês façam de tudo para preservar. Escute aqui. O dono da unidade é o Espírito Santo, através da paz. Diga assim: quem dá a unidade é Deus. Agora eu devo preservar. Olha aqui o que o texto está dizendo, irmãos. Eu chamo vocês para essa realidade aqui que diz assim: esforçando-vos diligentemente, diligentemente para preservar. Deus dá, mas quem preserva somos nós. Se nós não preservarmos a unidade, nós não viveremos em unidade. Não vai passar de um banner naquela parede, ou projetado ali. Deus já deu unidade para a igreja, mas quem preserva somos nós. Fechem os corredores, deem as mãos. Esforça. Feche os seus olhos. Esforça, irmão. Esforça um pouco mais. Esforça um pouco mais. Nós precisamos ser um. Marido, você precisa ser um com a tua esposa. Mulher, você precisa ser um com o seu marido. Pai, seja um com seus filhos. Mãe, com seus filhos. Crente, seja um na igreja. Porque nós temos que ser um, amados. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, a igreja precisa aprender a viver em unidade, a liberar perdão. Deus dá unidade, mas quem preserva somos nós. A equipe de louvor vai cantar bem baixinho o hino enquanto nós oramos aí. Comece a orar, fala: Deus, me ajude a viver em unidade na minha casa, na minha família, com meus irmãos, na igreja. Deus quer mudar o seu coração, meu amado. Existe uma unção de Deus de unidade nessa noite. Existe uma unção de unidade nessa noite. Eu não consegui deixar essa palavra, eu comi muito essa palavra hoje.
Oh Deus, essa cidade vai reconhecer, essa cidade vai, amado, vai se curvar diante do Senhor, porque nós triunfaremos em unidade, Senhor. Deus amado, nós precisamos ser um na Tua presença, Deus. Nós vamos ser um na Tua presença.